Olá, está começando o Saúde em Foco desta semana e nós estamos recebendo aqui no estúdio da TVD o Dr. Lucas Galvani. Ele já veio aqui uma vez e está retornando para a gente dar continuidade à especialidade dele, a parte de gastro, e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, para informação dos senhores telespectadores. Dr. Lucas Galvani, muito prazer em recebê-lo pela segunda vez. Obrigado, senhor. E você quando você veio, você não morava em Mococa, lembra? Eu acho que você ainda... Não, você não era casado. Não era casado. Agora casado e está morando em Mococa. Há quanto tempo, doutor Lucas? Estou quase há 3 anos aqui em Mococa. 3 anos aqui em Mococa. Bom, o doutor Lucas, ele tem uma clínica e vamos passar o endereço. Bom, olá, eu sou o Lucas Galvani, sou médico cirurgião. Eu estou aqui em Mococa já há 3 anos, quase 3 anos, né? Tenho raízes mocoquenses, mas não sou nascido aqui, sou nascido em Patos de Minas. Minha área é a área de gastro, clínica e cirúrgica, né? Eu atendo hoje aqui na clínica Gilmar Cilino, apesar que estamos construindo uma nova clínica. E essa nova clínica, a doutora Nayara vai junto? A Camila. Desculpa, Nayara, desculpa. A Camila, minha esposa, nós vamos fazer uma clínica, certo, onde nós vamos fazer inclusive os procedimentos, endoscopias, colonoscopias, vai ter também uma sala de vacina. Vai ter uma sala de cirurgia também, doutor? Não cirurgias grandes, certo, procedimentos grandes não vai ser o objetivo, mas certo, procedimentos pouco invasivos, né? Certo, como dá para fazer. Endoscopia, colonoscopia com sedação, faremos lá sim, pequenos procedimentos também. Que bom! Então, mas fase de construção. Tá. Então isso aí seria lá para 2025. Para o ano de 2026, talvez. Vamos ver como está o andamento das obras. Obras você sabe como é que é, né? Não dá para é imprevisível. Mas isso é muito importante, porque muito bacana. Aí o médico está ali, você já faz os exames. Eu acho que isso agiliza muito, né, o atendimento, né, doutor Lucas? Sim, vai ser um ambiente bem bacana em Mococa. Eu acredito que em Mococa não tem um ambiente assim, com uma clínica com essas proporções. E com essa estrutura. Mas além do senhor e da doutora Camila, que hoje é responsável pela UTI, né? A UTI da Santa Casa, né? A Camila hoje tem uma atuação na UTI, né? Na coordenação da UTI, inclusive, trabalha também como clínica e medicina do estilo de vida, na parte de emagrecimento. Certo. Está fazendo um trabalho bem legal, tem tido bons resultados aqui. Então vai dar certo. E aí nessa clínica pretende levar mais alguma especialidade ou só nessa? Não, só nós mesmos, exatamente. Já vai ter muito trabalho, né? Já porque só de exame muita coisa. Com certeza. Né? Agora, doutor Lucas Galvani, o paciente que procura o senhor, né, para uma consulta, o que é mais comum? É o problema de gastrite? É o problema do refluxo? Olha, Sônia, o intestino ele é muito amplo, né? Eu falo que o intestino, isso não sou eu quem fala, na verdade, que é dito que o intestino é o segundo cérebro, né? A queixa principal do consultório, ela é gastrite. Gastrite e refluxo acomete muita população. Como principal causa da gastrite aí o estresse, que está presente em todos nós, né, na população. Cada vez mais. Ainda mais depois da pandemia. Depois da pandemia. E uma coisa interessante em relação à pandemia é que, como o intestino ele responde muito às emoções, né, que nós sentimos, patologias psicossomáticas como depressão, ansiedade, elas têm manifestações gastrointestinais também. Então, o paciente que sofre, né, de estresse, ansiedade, síndromes depressivas, ele tem manifestações intestinais como gastrite nervosa, ele pode ter diarreia crônica e vários outros achados. Agora, no caso da gastrite, se for... porque quando a pessoa tem gastrite, e dependendo do tipo de alimento que ela come, a coisa parece que piora. Com certeza, Sônia. Mas tem tratamento. Sim, tem tratamento e assim, não tem como a gente falar de problemas gastrointestinais sem falar em alimentação.
Eu até faço uma certa brincadeira com os pacientes, que quando você pega uma receita médica, tá lá, número 1, dipirona, número 2, tarará. A alimentação, ela é o número 0, é a base de tudo. Se eu não mexer aqui, se eu não modificar o básico, não adianta eu seguir as condutas medicamentosas, né? Então a alimentação, ela é a base do tratamento da gastrite. Agora, antes disso, né, e é o principal, aonde o especialista vai atuar, é descobrir a causa da gastrite. Isso, é isso. Porque para escrever um omeprazol, não precisa nem de receita. Qualquer um vai lá e toma, né? Agora, a gente precisa tratar a causa, porque senão eu fico medicando o meu paciente, esse paciente fica tomando remédio à torta e direita o tempo todo. Mas você não tirou a causa. Mas você não tira a causa e torna-se uma doença reincidente. Porque a gastrite, se não for tratada, ela vira úlcera, ou não? Então, exatamente. Tem algumas causas que predispõem, tem uma maior predisposição a desenvolvimento de úlcera. Por exemplo... Mas na parede do estômago mesmo, doutor? Na parede do estômago. Por exemplo, que eu digo da gente descobrir a causa, né? Uma causa muito importante da gente descobrir, da gente fazer o diagnóstico, é a infecção por H. pylori. Acho que, não sei se você já ouviu falar dessa bactéria. É uma bactéria, já ouviu falar, né? É muito comum, né? É uma bactéria que coloniza o estômago, né? E ela aumenta a predisposição do paciente a úlceras, a gastrite com certeza, mas a úlceras gástricas e, em casos mais graves, até a câncer, né? Tumores do estômago. Doutor, então, mas no caso da gastrite, seria porque eu não sei, eu vou fazendo essa pergunta. A gastrite é uma irritação da parede do estômago. Vamos falar isso. Inflamação da parede do estômago. A gastrite seria uma ferida, um machucado na parede, não necessariamente? Não. O machucado especificamente já é a úlcera. É como se eu fizesse um buraco realmente na parede do estômago. A gastrite, nas suas formas iniciais, ela é uma inflamação generalizada. Na parede? Na parede do estômago. Que quando ela vai progredindo, ela pode formar erosões, e aí essa palavra, ela remete realmente àquelas erosões da estrada de terra lá, que são, né, veios, como se fossem uns buracos, e a evolução dela é uma úlcera, podendo acesso a uma gastrite. E o tratamento é outro? O tratamento, ele não é que é outro. A gente usa remédios mais potentes... Para cicatrizar? Para cicatrizar, mas usa também alguns outros artifícios ali. E como é que o senhor diferencia uma gastrite de falar, não, é úlcera? Boa pergunta. A primeira coisa é um bom bate-papo em consultório. Não existe consulta de 15 minutos. Né? Você precisa conversar com o paciente, entender há quanto tempo ele vê sentido, quais alimentos que ele tem intolerância. Agora, um método que a gente muitas vezes, eu vou te falar aí um número que eu estou até chutando aqui da minha cabeça, mas deve ser aproximado, uns 90% dos casos a gente lança a mão de endoscopia. Até porque a H. pylori, que é a bactéria que a gente tem que fazer diagnóstico, ela é diagnosticada através de biópsia. Então eu preciso lançar a mão da endoscopia para fazer o diagnóstico da H. pylori. Então é esse exame que o senhor pretende colocar na futura clínica, doutor Lucas Galvani. Hoje eu já faço o exame, mas eu não tenho liberação da vigilância no meu atual consultório, né? Certo. Porque é um exame feito sob sedação, é um exame invasivo, tem os critérios para a gente indicar. Lógico. O paciente ele precisa passar um período na clínica pós-exame, numa parte de recuperação pós-anestésica. Exatamente, porque ele foi sedado. Ele tem que dar um tempo para voltar. É um exame feito sob sedação, né? Não é um exame feito acordado, né? Então, tem todos os seus riscos. A gente precisa de uma estrutura para fazer esse exame. Não é tão Doutor Lucas, assim. Agora, a questão que as pessoas mais perguntam, que ninguém entende, porque às vezes você vai no médico achando que é uma coisa, o médico, né, fala assim, isso daí é refluxo. Como? Então, essa de refluxo essa questão é refluxo? Mas tudo é refluxo mesmo. Porque a alimentação, ela está muito errada, né? O meu paciente do refluxo, ele não chega direto no gastro.
Sabe de quem que ele vem? Ele vem do pneumo com uma tosse crônica, né? O paciente tem um refluxo que fica irritando a garganta, ele não pensa que é refluxo. Ele vai no pneumologista, toma xarope. Ele vai na Camila, que é infectologista, achando que é pneumonia. E aí é refluxo, porque isso sobe até a garganta, fica cronicamente ali inflamando as vias aéreas, né? E a pessoa tosse. E ela tem tosse seca, é uma tossinha seca, irritativa, crônica. E criança e adulto pode ter refluxo? Criança pode ter também. Criança pode ter também. Ah, é? Tá. E aí, no caso, teria que... É com medicamento que eu resolvo o refluxo? Com medicação e principalmente medidas comportamentais, né? Como, por exemplo? Por exemplo, eu sempre falo também que a física também funciona dentro do corpo. A gravidade, a lei da gravidade também funciona dentro do corpo. Então, se a gente... se alimenta, está com o estômago todo cheio e logo deita, isso vai predispor um refluxo, literalmente, para o esôfago, que é quando fica inflamando Mas o que volta? É o ácido, não é o alimento. É o alimento. É o alimento. Eu jantei e comi bastante, agora eu vou deitar. É o alimento junto com o suco gástrico, que acaba voltando e inflamando o esôfago, dando possivelmente até uma esofagite. Gastrite, estômago, esofagite, esôfago, né? Quando eu tenho um refluxo muito acentuado, eu acabo tendo inflamação desse órgão. Então eu pergunto para o senhor, doutor Lucas, o refluxo ele dá só depois da gente ter se alimentado? Principalmente, mas em casos mais graves pode dar em jejum também. Tá? Porque às vezes as pessoas, você vê, tá tossindo, aí a outra falou, daí é refluxo. Pode ser refluxo, exatamente. E aí, remédio também. Remédio também, medicamento junto com também. as medidas comportamentais, né? Evitar. Isso que seria importante. Evitar se alimentar e tomar muito líquido junto das refeições, evitar se alimentar e logo em seguida deitar, né? Eu falo que não é nem dormir, é o fato de deitar na posição. A posição de virar eu até uso como exemplo a minha mãe, que a minha mãe ela tinha um refluxo, e aí depois do almoço nada mais justo do que dar uma deitadinha, né? É a cesta dos italianos, exatamente. Né? Vamos dormir agora. E aí ela se incomodava muito com isso, e que método, eu acho interessante, né? Que método que ela desenvolveu? Ela começou a fazer crochê depois do almoço. Para não deitar. Para não deitar. Então, porque se ela ficasse ali simplesmente vendo televisão, ela acabava pegando sono. Aí ela começou a crochetar depois do almoço para poder ficar sentadinha no sofá. Que coisa. Foi uma estratégia que ela desenvolveu. O que a gente observa é que essa refluxo é uma coisa muito comum. É muito que presente. A gente ouve muito falar, muito presente, né? Sim. Agora, e mais uma vez, está interligado com a alimentação. Né? Não tem jeito, não, como eu disse. Mas você fala no sentido de escolher melhor o alimento ou comer menos? Os dois, né? Mas principalmente escolher melhor o alimento, né? Frituras, refrigerantes, os gaseificados de forma geral, né? Então refrigerante, cerveja, a própria água com gás, eles são alimentos que precipitam erupções, né, do suco gástrico. Então os ultraprocessados, embutidos, né, salame, mortadela, tudo isso tem o próprio tabagismo, né? Ingesta de bebida alcoólica. De forma demasiada precipita essa parte essas questões de gastrointestinal, com certeza. Bom, agora passamos aí do esôfago, passamos pelo estômago, agora vamos no intestino, porque também é a área do senhor. Sim, com certeza. Não é? Agora, o intestino, para resolver alguma coisa, questão de problema no intestino, a gente tem que fazer a colonoscopia. Tá. Porque senão, como é que eu vou adivinhar o que está acontecendo dentro do intestino? Na verdade, Sônia, a colonoscopia, assim como a endoscopia, ela é um exame também feito sob sedação, um exame que também não está livre das suas complicações. Então, não é a torta direita que a gente sai indicando colonoscopia para todo mundo. Mas então, doutor, eu acho assim, porque parece que houve uma época em que todo mundo falou, olha, o ginecologista tem que prescrever colonoscopia, que ficou uma coisa assim de pedir muito esse exame. Não, tem uma confusão aí na interpretação. O que é a questão? Todo mundo que está assistindo hoje,
precisa fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. E para que isso, né? A colonoscopia, ela é o melhor método e insubstituível método de rastreio para câncer de cólon, né? Câncer do intestino grosso. Quando eu faço a colonoscopia, né, nessa indicação, a partir dos 50 anos de idade, eu estou procurando pequenos pólipos, que é como se fossem pequenas sementinhas de tumor que pode ter no intestino. É muito comum eu encontrar pólipos. Na verdade, é muito, muito comum mesmo. A maioria tem, sim. A maioria dos pacientes tem pólipos. Mas não é maligno. A grande maioria deles são benignos, porém, até os benignos, dependendo do tipo histológico, pode ter uma transformação neoplásica. Mesmo aquele polipinho que era do bem, ele pode se transformar num pólipo do mal, que seria um tumor, né? E eu sempre falo que o mais importante de quando o paciente vem com esse exame para mim não é o laudo da colonoscopia. Claro que é importante, mas não é o mais. Porque o mais importante é o laudo da biópsia. Da biópsia. Porque é ele que vai definir para mim conduta. É ele que vai mudar para mim se eu vou operar, se eu vou repetir essa colonoscopia dentro de 1, 2, 5 anos. Então, a gente fazia a diferenciação, né, de qual pólipo, né? Mais de 90% deles são benignos, então o achado de pólipo não é motivo para desespero, né? Mas é muito importante porque é um método insubstituível. Não existe tomografia, não existe ressonância, não existe nenhum outro método diagnóstico que vai conseguir detectar lesões de 2, 3 milímetros no intestino. A colonoscopia, ela é tão maravilhosa que ela tem o seguinte propósito. Imagina a situação. Eu estou lá fazendo o exame de colonoscopia. E aí eu vi que o meu paciente... Só um minutinho. Esse exame de colonoscopia, ele mostra para o médico o intestino inteiro, delgado e grosso e mais reto. Delgado não. A gente existe uma grande... a gente existe um segmento do intestino que é a cópula delgado, que ele não é visível por métodos endoscópicos, né? Mas então, para a população entender, né, o que é a colonoscopia? A grosso modo, é uma mangueira que tem uma filmadora na ponta, uma câmerazinha na ponta. E aí a gente entra pelos orifícios, né, naturais, a endoscopia é por baixo e a endoscopia é por cima e a colonoscopia é por baixo. Pelo reto, pelos orifícios naturais, não tem corte, não é uma cirurgia, né? E aí essa câmera vai passar tudo para um telão. Vai passar, o médico fica olhando lá na tela, né? E aí eu identifico o pólipo, eu vejo que o meu paciente tem um pólipo. Naquele mesmo momento que eu identifiquei a lesão, eu já faço a ressecção dessa lesão. Com a própria sonda que está lá dentro, ela aspira. Com o próprio aparelho, né? Independente de saber se ele é do bem ou se ele é do mal. Porque visualmente, muitas vezes, não tem como a gente diferenciar. Mas no microscópio vê. Mas todos que eu vejo, eu tiro. E aí eu mando para biópsia. Aí, olha a situação. Meu paciente retorna até mim com o laudo da biópsia. Aí vem escrito, não nessas palavras, né, mas vem escrito, esse pólipo era do mal e ele foi ressecado completamente. Qual que é a interpretação? Esse paciente, ele iria desenvolver um câncer de intestino. E ele foi curado. A lesão foi totalmente ressecada. E por que eu estou frisando essa importância da colonoscopia? Porque há um grande temor em relação ao preparo. O preparo é ruim, não vai ser o melhor dia da sua vida. Não vai melhorar, não, a medicina não pode melhorar isso? Não tem como, Sônia. Mas o preparo da colonoscopia é de lascar. O objetivo do preparo é fazer uma limpeza completa do intestino. Mesmo porque se não estiver totalmente limpo, você não consegue fazer o exame. Perfeito, eu não consigo fazer o exame, eu posso deixar passar lesões, porque eu estou procurando coisinha pequenininha de 2, 3 milímetros. Se não tiver tudo limpo. Se não tiver tudo limpo, não tem como. Tá certo. E o preparo, ele é uma diarreia. É uma diarreia que eu escolhi o dia de ter. É uma diarreia controlada que eu sei o dia que eu vou ter.
ter diarreia é ruim quando eu vou viajar para a praia com a minha família, e aí eu tenho uma diarreia durante a viagem, é ruim. Mas um dia que eu escolhi ter a diarreia, não é, né? Frente a essa magnitude da colonoscopia, da possibilidade de eu ter uma ressecção completa de uma lesão maligna, via endoscópica, sem cirurgia, no mesmo tempo que eu fiz o diagnóstico, o preparo torna-se irrisório. O doutor Lucas, agora, então é uma sorte, entre aspas, a pessoa fazer uma colonoscopia, depois dos 50 anos, que é indicado, e passou por todo esse preparo, fez tudo, e ele, com esse aparelho, o senhor encontrou pólipos, não sabe se é do bem ou se é do mal. O senhor tira tudo? Todos encontrados. Aí, depois, quer dizer, se um deles poderia virar câncer, quer dizer, a pessoa saiu no lucro. A pessoa saiu no lucro. A vida. Exatamente. É a vida dela, né? Frente a um procedimento indolor, feito sobre sedação, não é nenhuma anestesia geral. E a hora que vem o exame para o senhor, você fala, puxa vida, eu tirei isso aqui, olha, isso aqui é Esse é o paciente que dá gosto da gente ver. Agora, qual que é a grande questão ruim, né, da colonoscopia? É que é difícil a gente conseguir o exame, né? O paciente, particular, isso não é feito... É feito pelo SUS, mas é um número pelo X. SUS há uma grande demora. Então, o meu paciente, que muitas vezes me procura, né? O paciente que e precisa fazer rápido. Não é que precisa fazer rápido, vai depender muito dos sintomas, né? Se esse paciente tem sangramento, a gente vai urgenciar. Se esse paciente teve uma perda de peso, né? A gente chama algo que tem que pôr chama na frente atenção. aí, né? Mas mesmo os casos urgenciados, a rede de sistema público ela não dá conta da demanda. E aí esse paciente, ele é até solicitado na época certa, mas ele vai conseguir fazer esse exame dali 1, 2 anos. E como é que faz, doutor? Fica na fila esperando 1, 2 anos? Fica na fila. Não tem como. Aí cabe às nossas autoridades dar uma... Então, mas aí, por exemplo, vamos falar... Mas isso, Sônia, não é um problema de Mococa, tá? Isso é um problema geral, mundial. Isso não é um problema de Mococa. Isso não é restrito aqui à saúde de mocoquense, não. Na verdade, a fila de espera de Mococa, frente a outros lugares que eu já trabalhei em Ribeirão Preto, Campinas, na região de São Paulo, aqui é melhor do que outros cenários. Mas é um problema mundial. Outros países com grandes populações como o do Brasil enfrentam o mesmo problema. Porque é um exame que demanda muita estrutura para fazer. A aparelhagem é cara, a estrutura para fazer é cara. Então, por exemplo, aí no caso, o SUS paga X exames. E aí, no caso, o senhor falou assim, olha, aí eu estou com um paciente que é urgência. Aí, teria que fazer pelo SUS. Consegue colocar esse paciente com mais Sônia, rapidez? consegue. Até porque a gente tem grandes braços direitos nossos ali no centro de saúde, né, assistente social, que a gente, quando são casos que são muito sugestivos, eu mesmo pessoalmente ligo e falo, ó, isso é prioridade. Né? Porque dependendo de cada caso é um caso. Exatamente. Tá. Agora, se eu posso pagar uma coloscopia, aí é diferente. Porque no particular, pagando, você pode escolher um lugar onde tenha menos fila, que você pode ser atendido rapidamente. O fato a gente, não é nem questão de pagar ou fazer pelo SUS. O fato o cirurgião, ele sempre vai querer esse diagnóstico mais precoce possível. Porque para o paciente... Eu vou querer o diagnóstico o mais rápido possível, porque uma vez estabelecido que tem um tumor no paciente, é questão de tempo até esse tumor liberar metástases, né? Liberar células, né, neoplásicas para outros lugares do corpo, para o intestino, para o cérebro, para o pulmão, para os ossos, para o fígado, que são sítios muito comuns de metástase. Então, uma vez estabelecido que há um caso de neoplasia, né, de tumor, de câncer, eu preciso resolver isso o mais rápido possível, porque é uma corrida de tempo, contra o tempo. Agora, para terminar aí, doutor, e eu pergunto para o senhor, a pessoa, ela demorou, não fez a coloscopia, foi fazer um exame, né, tardiamente, e percebeu que o intestino está com câncer no intestino.
Tá? Agora, o que fazer? Dá para tirar uma parte do intestino? Vive com uma pequena parte? Sônia, essa pergunta é bem difícil de responder, porque tudo vai depender caso a caso, mas de forma geral, os tumores do intestino grosso, eles podem estenosar, né? Eles podem crescer e acabar estenosando, fechando mesmo o intestino. A passagem do trânsito intestinal, das fezes, né? Quando isso acontece, quando há uma obstrução total, é cirurgia de urgência. A gente identifica isso, né? Muitas vezes esse paciente vem pelo pronto-socorro, não é nem pelo consultório. A gente identifica, cirurgia de urgência, tem que operar, fazer uma ressecção do intestino. E é uma cirurgia diferente. É uma cirurgia diferente do que se eu for fazer para algum outro motivo, como, por exemplo, uma diverticulite. Porque nessa cirurgia eu tenho um propósito oncológico. Eu tenho que retirar pelo menos 12 linfonodos ali do meu paciente para procurar exatamente doença à distância, para procurar exatamente se esse tumor já começou a liberar células neoplásicas para outros sítios ou se ele está restrito localmente. Né? Então, uma vez identificado o tumor, a cabeça do cirurgião muda o objetivo, tem que fazer uma cirurgia mais ampla. E são casos graves, né? Um paciente que chega já com um tumor obstruído é um paciente que ele já está emagrecido, é um paciente que vai ter uma menor, ele vai suportar menos o trauma cirúrgico, né? Que vai suportar menos os tratamentos adjuvantes, como por exemplo quimioterapia, radioterapia. Então, por isso que eu sempre falo, a hora boa de fazer diagnóstico é precocemente. É por isso que todo mundo deve se preocupar com isso. Os meus colegas, né, os médicos que trabalham em unidades básicas, os médicos que trabalham como médicos de família, eles têm que preocupar com isso. Porque o paciente, quando chega para mim, já com a doença estabelecida, muitas vezes o caso já não tem mais uma proposta curativa. Mas, no caso, doutor Lucas, o senhor é cirurgião. Sim. E o senhor faz, quais as cirurgias que o senhor faz? Por exemplo, essa de intestino, dá para fazer aqui mococa? Dá para fazer mococa, sim. Nós temos equipe de UTI, de anestesia. Dá para fazer aqui? Dá, perfeitamente. Então, agora o que eu não entendi é, por exemplo, no caso da pessoa ter o câncer de intestino, está ali localizado. O senhor tem que tirar um pedaço do intestino do indivíduo. Tira um pedaço do intestino. Agora, o senhor falou que se tiver um lugar localizado, tira um pedaço menor. Às vezes precisa tirar um pedaço maior. Às vezes precisa tirar um pedaço maior. E como é que fica o trânsito depois? Quer dizer, a recuperação da pessoa, porque ela não vai poder se alimentar. Sônia, boa parte das vezes a gente consegue fazer anastomose, que é juntar as duas bocas. Na impossibilidade de fazer, infelizmente, o paciente fica com uma bolsinha de colostomia, algumas vezes temporário, algumas vezes definitivo. É caso a caso para a gente decidir, realmente é uma discussão médica. Coisa, que dureza, não. Mas para você ver como que... Lembra do paciente que eu falei lá atrás, que ele fazia o exame, retirava um polipinho e ele não tinha mais que se preocupar com isso? Não tinha mais que se preocupar, entre aspas, porque é um paciente que eu vou manter vigilante sobre meus olhos durante o resto da vida. Doutor Lucas, mas olha o que eu evitei fazendo a conduta correta lá atrás. Entendeu? Então, mas aí, como tudo no intestino, se o senhor tirou os pólipos e todos foram benignos, o senhor aconselha a fazer a coloscopia depois de um determinado... De novo ou não precisa? Aconselho, e aí que eu mais uma vez falo, vai depender da biópsia, porque mesmo benigno, dependendo do que vier escrito, eu posso indicar essa colonoscopia com 1, 2, 5 anos. Para ver se nada mudou ali. Para ver, exatamente. Então tudo vai depender do estudo histológico, da biópsia. Tudo vai depender da biópsia para a gente decidir qual vai ser o prognóstico, qual vai ser o tempo para o próximo exame. Meu Deus, quanta coisa, Jesus. Complexo. Doutor Lucas, eu não sei mais nem o que perguntar, porque foi tanta coisa, tanta informação. O senhor quer falar mais alguma coisa? Quer colocar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que falamos de tudo. Pela segunda vez, como fico feliz de estar aqui.
E vai ter terceira e vai ter quarta, hein? Nós vamos chamar novamente, porque é uma aula. Então, eu acho que a nossa função, o papel da TVD, Dr. Lucas Galvani, é exatamente isso. As pessoas me param na rua e falam, olha, eu assisto, eu gosto e tal. Porque é um momento de intimidade do telespectador com o médico. Então, às vezes, passou já pelo Dr. Lucas, mas não teve oportunidade de perguntar, de conversar, de saber mais coisas. E a gente oferece essa oportunidade para os telespectadores. Eu acho isso muito legal e agradeço muito, porque a gente sabe que médico é muito ocupado. Então, é difícil a gente conseguir trazer os médicos aqui, porque tem um expediente, né? Então, a gente fica muito feliz quando consegue, né, trazer e o médico e o senhor atender o nosso convite. Fico contente também, Sônia. Eu agradeço o convite, tá? Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver alguma queixa intestinal, quiser esclarecer essa questão, né? Tenho meu consultório ali na Clínica Gilmar Cilino. Em breve teremos, né, um novo espaço para atender a população de Mococa. Posso deixar o telefone lá do consultório? Claro, você está junto com o Marcos Gomes. Tô junto com o Marco Antônio. Marco Antônio Gomes, é o nosso querido Marco Antônio. Esse daí eu não consegui trazer ainda aqui não, viu? O Marco Antônio, inclusive, é meu parceiro de cirurgia. Então, a gente opera muito. E eu falei, vamos lá, não, espera um pouco. Eu falei, Marco, você é tão assim, né, extrovertido e tudo. Tem medo de sentar nessa cadeira para responder? Tenha dó, né? Um dia eu pego ele, eu trago ele aqui. Tá? Muito obrigada. Bom, o telefone do consultório lá é o DDD 19, né? É 99982-8259, tá? Bom, vai ser um prazer atender, né, você, cuidar da sua saúde. Tem minha esposa também, a doutora Camila Carraro. Ela é clínica, médico infectologista e trabalha com medicina do estilo de vida. Mas ela tem um consultório lá na... Tá. Porque a gente liga com a UTI, mas ela tem um consultório. Tá certo, tá ótimo. Tá bom? Muito obrigada, hein? Imagina, eu que agradeço. Gente, até a próxima.